Algumas semanas atrás eu comentei nas redes sociais que eu ia começar a maratonar os filmes da Marvel, do chamado MCU, né, que é Marvel Cinematic Universe, ou Universo Cinematográfico da Marvel. E eu me propus a fazer isso e passei aqui os últimos dias assistindo a vários filmes, são, sabe, sei lá, 15, 16 filmes da Marvel, de super-heróis, né? E foi interessante a experiência. Eu quero dividir com vocês aqui quais são os top 5 dos meus filmes favoritos da Marvel e quais são os top 5 dos que eu achei os piores de todos. Então, top 5 dos melhores e top 5 dos piores do universo cinematográfico Marvel. Mas antes disso, eu preciso abrir um parênteses aqui e falar que, gente, eu fui alguém que cresceu lendo quadrinhos da Marvel, né? Eu fui alguém que cresceu lendo X-Men, lendo Homem-Aranha, lendo Capitão América, lendo Hulk, lendo vários desses super-heróis. Então, assim, os Vingadores também foi, sabe, a minha leitura de juventude, dos meus, sei lá, 14 até os 17 anos, eu lia muito quadrinhos. E o meu sonho adolescente era poder um dia chegar e ir ao cinema e assistir a um filme bom, né, bem feito, com esses super-heróis. Na época, né, anos 90, tinha uns filmes bem ruins, né, Capitão América, do Hulk, tinha uns filmes bem ruins mesmo de super-heróis. E depois dos anos 2000 em diante, começaram a surgir uma leva, né, uma série de filmes muito bons, muito bem feitos, com esses heróis que eu lia quando eu era adolescente. Eu assisti vários deles quando foram lançados, então assim, até metade talvez eu acompanhei, e depois não acompanhei mais, porque me encheu, sabe, me cansou, eu não conseguia mais aguentar ficar assistindo esses filmes, e daí agora eu resolvi maratonar. E daí a primeira coisa que eu percebi é que há uma consistência. Ou seja, a Marvel conseguiu uma proeza de fazer filmes consistentes. Então, assim, mesmo o que é ruim deles, não chega a ser tão ruim assim. Tem uns filmes que são muito melhores do que outros, mas, no geral, assim, eles conseguiram um certo padrão de qualidade Marvel que é muito competente, na verdade, e isso se destaca, porque eles conseguiram amarrar muitas histórias no meio desses filmes. Então eu assisti a todos os filmes da Marvel, bem, todos entre aspas, né? Porque eu não assisti ao Hulk, que é com o Edward Norton interpretando o Hulk, eu não assisti, eu comecei a assistir, achei muito ruim, eu não assisti, e daí me falaram que não fazia muito parte do universo, então não fazia diferença, então eu não assisti, e eu não assisti também os últimos dois que saíram agora, que foram os Eternos, que eu não assisti, que está no cinema ainda, se não me engano, não fui assistir, porque eu não quero me aglomerar, eu não vou pro cinema agora, e o novo do Homem-Aranha também, que eu não fui assistir. Como eu falei, eu não quero me aglomerar, e aqui na Espanha, gente, que é onde eu moro, tem um problema adicional, né? Porque aqui quase todos os filmes que vão pro cinema, eles chegam dublados no cinema. E sinceramente eu me recuso a assistir filme dublado. Eu não consigo, pra mim assim é antinatural, eu não consigo, eu gosto de ouvir o idioma original. Além de tudo, tem certas diferenças de tradução, né? Você perde parte do sentido. Então, assim, como eu falo inglês, eu gosto de ouvir no idioma original. Já que eu comentei isso, eu quero convidar você para conhecer o Cambly, que é uma plataforma de cursos de inglês, de tutores de inglês, no qual você pode conversar com alguém, né, com algum falante nativo, e você pode escolher o sotaque da pessoa também, se quer falar com alguém dos Estados Unidos, do Reino Unido, ou de algum outro país falante de inglês, e é muito legal a estrutura deles. E uma coisa que é importante mencionar é que na nossa época a gente tem disponível recursos que eram inimagináveis anos atrás. Então assim, hoje tem a oportunidade de você poder aprender a falar inglês, se aperfeiçoar com um falante nativo, com um americano, com um britânico, então isso é muito legal. E eu fiz uma aula experimental, né, para testar o sistema, e o Mark me ensinou como pronunciar alguns nomes de alguns super-heróis da Marvel. E tem alguns nomes que são muito difíceis de pronunciar no inglês, né? Por exemplo, o Thor. Yeah, the TH sound, you have to stick your tongue out. Thor. Thor. Oh, this is hard. This is hard. So you have to stick your tongue out and then put your tongue back in quickly. So Thor. 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 Good. This is hard. This is hard for us. This is Yeah. a sound we don't have at all in Portuguese. Então vai lá, confere. Vou pôr aqui na descrição e no comentário fixado um link para que você possa se inscrever lá e ganhar uma aula gratuita e um Listening Challenge, que é um desafio para você poder testar se você entende inglês, o que você compreende do inglês falado. E tem um código promocional aqui para você poder receber essa aula grátis. Então se inscreva, conheça o sistema. Como eu disse, é uma oportunidade gigantesca para você poder aprender a falar inglês e quem sabe poder assistir a um filme sem ser dublado ou mesmo sem ser legendado, ouvir um filme no idioma original em inglês. Ou seja, a gente fala de uma competência que vai servir para vários campos na sua vida, na área profissional, na área pessoal. Então confira o link aqui embaixo e use o código promocional para aula grátis. Então, dado o recado, vamos falar agora sobre o top 5 dos melhores, para mim, obviamente, né, dos que eu acho que são os melhores, top 5 dos melhores e dos piores do universo Marvel do cinema. Então vamos começar com os piores filmes da Marvel, na minha opinião. O quinto pior, para mim,
Eu vou fazer de trás pra frente, né? Criar o drama, né? O suspense. O quinto pior pra mim é o Homem-Formiga, o Ant-Man. Eu não posso dizer que o filme seja ruim, na verdade. O filme é até que engraçado, assim, ele é divertido, tem uma pegada mais infantil. Eu acho que pra mim só não me pegou muito porque, de fato, não era o herói que eu acompanhava muito quando eu era criança, quando eu era adolescente, não era o herói que me chamava atenção. E a história, como eu falei, ela é muito mais para um público de crianças mesmo. Eu senti que já não tem muito a faixa etária que seria jovem ou jovem adulto. Então, pra mim, a historinha é muito bobinha. Eu não curti muito. Na verdade, assim, não curti. O herói é engraçadinho, tem boas piadas, mas pra mim a história não chamou atenção. Então, nesse quinto lugar aí, dos piores, fica o Homem-Formiga. O quarto pior pra mim é o primeiro filme dos Vingadores. Em tese seria bom porque reúne todos os heróis, né, que a gente queria assistir, reúne o Thor, Capitão América, o Hulk, a Viúva Negra, o Homem de Ferro, ou seja, todo mundo que você esperava pra ver juntos, mas o filme é muito mecânico, na verdade, assim, ele é um filme meio longo, e a parte, quando começa a batalha em Nova York, né, que vem os alienígenas, desce sobre Nova York, começa a destruir tudo, ela é muito prolongada, ela é muito longa e é cansativa, sabe? E são inimigos, sabe, impessoais, com os quais você não se importa. E esse é um erro que eles consertaram posteriormente, porque depois nos outros filmes seguintes, né, nos outros filmes da Marvel, conseguem criar uns vilões mais complexos, mais tridimensionais. Então nesse primeiro Vingadores, o filme não funciona muito bem pra mim não. Eu acho que é um filme longo, chato, pouco elaborado, não funcionou. O terceiro pior pra mim é o Viúva Negra. O Viúva Negra é um filme recente, inclusive, foi feito depois que acabou toda a saga, né, do Thanos, a saga intergaláctica, depois da luta pelas joias do infinito. Então é um filme que vem depois, mas ele é um filme que seria anterior à saga. Então, assim, ele é um filme que está meio que fora da cronologia, mas eu também achei que o filme é muito ruim. Eu achei o filme desnecessário, na verdade, né? Um filme desnecessário, é um filme que não avança em nada a história dos super-heróis. Bem, já planta a ideia de uma próxima Viúva Negra, mas, afinal das contas, eu achei o filme bem fraco, bem desnecessário mesmo, assim. Dá pra jogar pra fora da saga. Na segunda posição, eu diria que fica aqui dos piores, os Guardiões da Galáxia 2. Também é um filme longo, é um filme muito paradão, não há um inimigo muito bem definido, a história ela não progride, e daí você tem lá o pai do Star-Lord, que acaba se tornando meio que antagonista da história, mas, sinceramente, é uma história xoxa, sem graça, as piadas já não colam tão bem quanto no primeiro filme, então acabou um pouco esvaziado, assim. Tem alguns pontos que avançam na história dos próximos filmes da saga, mas é um filme lento, cansativo, não funcionou. E pra mim, o pior de todos, acho que não apenas pra mim, muita gente falou isso também, o pior filme de todos da Marvel é o Thor 2, O Mundo Sombrio. Esse filme é muito ruim, é ruim mesmo, assim, o filme é um tom geral muito, sabe, estranho, não funciona mesmo, assim. Eu fico com pena da atriz, a Natalie Portman, porque a Natalie Portman, ela é uma grande atriz, já provou isso, né? Em Cisne Negro, por exemplo, que ela ganhou o Oscar por esse filme, mas ela tem um dedo podre também. Ela entra nos projetos que são muito ruins, né? Os filmes do Thor, no geral, são bem ruins, mas esse filme aqui é péssimo, a história é ruim, é ruim, o filme é ruim do começo ao fim. Foi um filme que eu fiquei meio que flutuando, meio que saí de órbita. Dei uma desligada no meio do filme porque é muito chato. Então esses são os meus 5 piores filmes da Marvel. O Thor 2 é o pior de todos, assim. Só que, abre ressalva, mesmo o que é ruim deles, ainda não chega a ser insuportável. Thor 2 tá no limiar, tá quase no insuportável, mas não chega lá ainda. E entre os melhores filmes da Marvel, na quinta posição, eu diria que está Vingadores Ultimato, que é o último filme da saga das Joias do Infinito. Então, assim, você tem, sei lá, 15 filmes que vão montando esse cenário, e aí eles conseguem essa proeza, porque de fato é uma proeza, é um feito que eles conseguiram realizar nesse filme. Eles conseguem unir todas essas histórias, todas essas tramas, para poder encerrar com o Ultimato. Então, de fato, eles conseguiram uma proeza. Você consegue criar empatia pelos personagens, pelos heróis, pelo vilão, inclusive. O Thanos é um personagem que você consegue compreender a motivação dele. Isso é uma coisa que é muito interessante, porque os bons inimigos das histórias são aqueles que têm um motivo que é razoável, que se você parar para pensar, faria sentido. Então, assim, o Thanos é um grande vilão e a história funciona muito bem, e quando os Vingadores se reúnem, daí é uma cena que empolga de fato, assim, sabe? É coisa de arrepiar mesmo, de você se empolgar para ver o desfecho da história. Então, esse filme funciona muito bem mesmo, é um excelente desfecho para toda a saga dos Vingadores. Funciona muito bem.
Na quarta posição, eu diria que fica o Doutor Estranho. Eu acho que a reação das pessoas é um pouco ambígua com esse filme, porque tem quem goste e tem quem não goste. O Doutor Estranho era um dos meus heróis favoritos na juventude, então assim, foi muito legal ver como eles montaram a história, né, a origem do Doutor Estranho, e os efeitos visuais são muito bonitos, assim, aquela coisa meio psicodélica, de outras dimensões, então o filme é muito legal nesse sentido mesmo de produção visual, e o herói, ele é fascinante, na minha opinião, assim, esse herói que é um cético, é alguém que não acredita em nada, e de repente vai se tornar um mestre em artes místicas. Então pra mim funcionou, gostei bastante, aprovei. O terceiro lugar, eu fiquei dividido entre o filme do Capitão América original, o primeiro, Vingador, ou o segundo filme do Capitão América, que é o Soldado Invernal. Fiquei na dúvida, porque os dois são muito bons. O segundo, ele funciona muito bem como filme de espionagem, de investigação, de tramas envolvendo agências de espionagem. Então é um filme bem interessante, funciona legal. Mas o primeiro, ele é especial, porque ele mostra um cenário histórico, que é a Segunda Guerra Mundial, que é a luta contra o nazismo. Então há toda uma questão de ambientação e da construção do personagem. Nesse sentido, eu achei muito legal o primeiro filme do Capitão América. É um herói que eu não curtia muito quando eu era jovem, sempre achei ele meio bobão, meio pamonhão, assim, igual o Superman, né, igual o Super-Homem, mas eles conseguem construir um arco de personagem muito interessante pro Capitão América ao longo dos filmes. Ele vai crescendo de um modo que ele se torna um dos grandes heróis da Marvel nessas sagas. Sinceramente, pra mim, assim, é o que mais passa por transformações ao longo das histórias. E esse primeiro filme é muito legal mesmo. Na segunda posição, eu diria que fica os Guardiões da Galáxia, porque é um sopro de ar fresco nas sagas da Marvel e no cinema no geral, porque é um filme engraçado, ele não se leva a sério, os personagens não se levam a sério, então assim, ele é muito divertido mesmo, assim, é de dar risada, é de se emocionar, tem cenas que são empolgantes, então é um filme que funciona muito bem, assim, a música, a trilha sonora, sinceramente, é uma das melhores do cinema. Então o filme, ele é bem redondinho, sabe, ele é bem redondinho e é legal mesmo. E no primeiro lugar dos filmes da Marvel, eu posso dizer, sem dúvida, pra mim pelo menos, né, que é o Pantera Negra, porque apresenta ali vários temas interessantes, vários temas, alguns inclusive de política, de representatividade. É um filme que tem várias nuances, né, várias camadas de interpretação. E ali você tem, por um lado, um herói com o qual você pode se identificar, um herói que tem defeitos e que tem fragilidades, e por outro lado você tem um vilão que ele também é complexo, é alguém que tem uma visão distinta do herói, mas me parece uma disputa por lugar no mundo. Os dois apresentam perspectivas que seriam válidas. Então, assim, é um filme que ele não é maniqueísta, ele não é o bem versus mal. São visões de mundo em disputa. E outra coisa surpreendente é porque ele não fica apenas em torno do Pantera Negra, né, do protagonista. Há muitos personagens secundários que são igualmente importantes na história, inclusive o núcleo feminino, que é transformador do cinema de super-heróis, né? Eu acho que leva a um novo patamar o modo como entender as histórias de heróis no cinema. Ao longo de todos esses filmes da Marvel que eu assisti, que sem dúvida se destaca por sua complexidade, pelo modo como ele vai dialogando com diferentes questões humanas e questões sociais, e certamente funciona muito bem também do começo ao fim, e é um grande herói. E certamente foi uma grande perda também para os fãs, para a Marvel, para o cinema, o falecimento do Chadwick Boseman, que interpreta o Pantera Negra. Ele faleceu em 2020 e é uma lacuna tremenda. E que vai se tornar, na nossa mente, o Pantera Negra. É o cara que ficou gravado aí como essa figura. Mas eu quero saber de vocês, se vocês concordam com a minha opinião aqui sobre os 5 piores filmes da Marvel, os 5 melhores filmes da Marvel, o que você tem aí em mente, se você assistiu todos esses filmes, porque são muitos, gente, são muitos. Eu passei, sei lá, 3 semanas vendo esses filmes e depois de um ponto ali eu já estava assim, meu Deus, acabe logo, porque eu não aguento mais. Então, me diga o que vocês pensam aí no comentário sobre esses filmes de super-heróis, se você curte, se você não curte. Deixa a opinião sobre essa listagem minha aí, 5 piores, 5 melhores. Confira o link na descrição aqui para fazer a aula grátis, o desafio de listening do Cambly. Confira lá e me diga o que vocês pensam. Deixa aqui seu comentário, seu joinha, se inscreva no canal e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!